Salve galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Wallace Reis e o meu objetivo aqui com esse vídeo de hoje é comentar sobre este livro, Projeto de Vida, de Luciano Santana Pereira. Muito saudavelmente estou aqui hoje para conversar com vocês. Nós estamos nos desenvolvendo em todas as áreas da nossa vida, tendo como base essa obra de arte aqui do nosso amigo Luciano Santana Pereira. E estamos aplicando isso na nossa vida através de alguns pilares, beleza? O objetivo desse vídeo é falar sobre espiritualidade. Ou seja, uma das bases, um dos pilares dessa obra de arte aqui do Luciano Santana Pereira é falar sobre espiritualidade. Vale ressaltar que o meu objetivo não é falar sobre religião, não é te convencer a abandonar ou a aceitar alguma religião, e sim espiritualidade, independente de como você confessa a sua fé. E a fé aqui, como princípio fundamental através da espiritualidade, é você acreditar no que hoje parece impossível na sua vida. A fé é acreditar no impossível. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Consegui, meus amigos, compartilhar a tela com vocês. Bom, para quem já está aqui, já está se familiarizando, está percebendo que nós estamos avançando em muitas áreas. Nós estamos falando aqui bastante sobre o financeiro, mas como eu tenho comentado também em outros vídeos com vocês, que nesse momento nós vamos falar também alinhado com o financeiro a espiritualidade. Então o objetivo desse vídeo é explanar um pouco mais essa questão aqui da espiritualidade com vocês, tendo como fundamento a fé. Deixa eu ler aqui primeiro, olha o que o autor do livro fala sobre a espiritualidade, está como primeiro pilar. Olha só. Vamos lá? Este pilar refere-se ao seu relacionamento com Deus, a fé que você possui, o conhecimento sobre a palavra, a capacidade de descansar suas inquietações e seus temores em Deus. Algumas pessoas confundem esse pilar com caridade e paz interior. Entretanto, refere-se objetivamente à sua fé e à sua intimidade com Deus, a quantidade e a qualidade das orações, dos louvores e dos momentos de intimidade com seu Criador, independentemente de sua religião. De certo, ter uma religião ajuda muito a ter uma relação com Deus, porém, este critério não mede a sua religiosidade com suas regras e seus rituais religiosos, e sim a relação íntima com seu Deus. Ou seja, sem se aprofundar, o autor do livro, ele já deixa claro que o objetivo da espiritualidade não é ficar medindo a sua religiosidade. Ele deixa claro a sua espiritualidade independente da religião. Então o objetivo do autor não é te ensinar
uma religião para que você adote como sua. E sim que você acredite, porque a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Eu linkei aqui, ó. Então, nós precisamos nos aprofundar nessa questão da fé. Sabe o que temos aqui também na questão da espiritualidade da fé? Que eu também não coloquei e vou acrescentar aqui. O jejum, meus amigos. O jejum é muito importante para adquirir algo que talvez seja impossível. O jejum é um lembrete que vai fazer a tua mente ficar se perguntando por quê que ele não está satisfazendo esses desejos. Porque ele precisa dessa solução. Você obrigatoriamente pega ali a tua mente, obriga ela a achar novas soluções e também perseverança para um futuro melhor. Bom, como estudo, já que nós vamos falar sobre espiritualidade, antes só deixa eu fazer uma coisa aqui. Você que chegou agora, que tá assim perdido na sua vida, esse projeto aqui, seu algoritmo te mostrou isso daqui. E para você entender o que eu estou fazendo aqui, eu estou me desenvolvendo, estou usando como base um livro aqui de desenvolvimento pessoal, um projeto de vida, e esse livro ele divide os pilares. Então a gente já começou aqui, ó, espiritualidade, família, tudo isso são temas que nós vamos abordar. Nós estamos falando bastante aqui, ó, sobre o financeiro, ó, 54 abas sobre o financeiro. Quem está acompanhando, ó. Não vou entrar muito nesse mérito agora, mas quem está acompanhando está vendo aí todo o nosso avanço e está também progredindo. Bom, sobre a espiritualidade, ó, eu já linkei aqui nos estudos, vamos direto para esse estudo aqui. Ó, até coloquei aqui, Abraão, pai da fé. Vou apagar aqui para consertar. Abraão, pai da fé. Por que é importante? Independente da sua religião, não estou preocupado com a sua religião, nem tentando te convencer para uma nova religião. Mas por que é importante nesse momento saber sobre a vida de Abraão? Abraão é considerado pai da fé. Vamos perguntar aqui para a inteligência artificial, olha só. Como eu já linkei ali, já deixei ali no nosso mapa mental. O mapa mental é importantíssimo. Ó, eu perguntei aqui sobre Abraão. Vamos do início aqui, ó. Faça um resumo da vida de Abraão e por que ele é considerado pai da fé. Aí a inteligência me respondeu aqui, ó. Claro, aqui está um resumo da vida de Abraão e porque ele é considerado pai da fé, entre aspas, né? Vamos lá. Mas para nós não é entre aspas. Resumo da vida de Abraão. Abraão, inicialmente chamado Abrão, é uma das figuras centrais e mais importantes da Bíblia, sendo reconhecido como o grande patriarca de Israel, o chamado de Deus. Para quem não entendeu ainda, eu pedi a inteligência artificial para fazer um resumo da vida de Abraão, porque Abraão é considerado pai da fé. E a fé tem muito a ver com o campo da espiritualidade. Então eu não quero aqui de forma alguma falar sobre religião, mas sobre fé como fundamento básico para a mudança de vida. Chamado de Deus e a partida.
Sua história começa em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, onde ele vivia. Deus chamou quando ele já era idoso e a intenção de deixar a terra natal, sua família, e fosse para uma terra que seria mostrada. Quer dizer, Abraão é considerado pai da fé, porque a fé foi desenvolvida ali dentro de Abraão em situações que na vida dele eram impossíveis. Primeiro, Deus chamou Abraão já quando ele era idoso, para deixar a terra dele, para ir para uma terra que seria mostrada. Olha a responsabilidade de Abraão. Ele está sendo chamado por alguém que ele ainda não conhece, mais ou menos, mas ele está demonstrando fé. E ele está debaixo de uma promessa que tudo vai melhorar, que dele vai sair uma grande nação, mas ele já é um idoso. Ó, Deus chamou quando ele era idoso, cerca de 75 anos. E a intenção de deixar sua terra natal, sua família, e fosse para uma terra que seria mostrada. Ele creu em um momento que a esposa dele não poderia ter filho. E ele ia para um lugar que ele não conhecia. Em troca dessa obediência, Deus fez promessas grandiosas, fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome, por meio de sua descendência, abençoar todas as famílias da terra. Deus está prometendo isso para uma pessoa que já é um idoso de 75 anos, tem uma mulher que não pode gerar filhos. Imagina quantos desafios para que esse indivíduo possa crer. Ele creu contra a realidade. Vamos continuar. Abrão obedeceu partindo para o desconhecido com sua esposa Sarai, depois Sara, e seu sobrinho Ló, demonstrando total confiança na palavra de Deus. Deus sustentou tudo pela palavra, a promessa do filho. O principal desafio de Abraão e Sara era que eles já eram idosos e Sara era estéril. O que tornava a promessa de uma grande nação humanamente impossível. Então, era praticamente impossível. Tá entendendo o fundamento da fé? Após muitas provas e o nascimento de Ismael, filho de Abraão com a serva Agar, na tentativa de Sara de ajudar Deus a cumprir a promessa. Quer dizer, Sara, esposa de Abraão, demonstrou falta de fé. Abraão, como Deus vai te dar isso se eu não posso gerar filhos? Tive uma ideia. Só tem um jeito de Deus te entregar isso, se você se relacionar com a serva, que ela pode gerar filhos. Então, Sara demonstra aqui falta de fé e tentou ajudar Deus. Você não pode tentar ajudar. Você se alinha com o pensamento através da fé. Deus reafirmou a aliança e mudou seu nome de Abrão, pai elevado, para Abraão, pai de muitos, e o de Sarai para Sara. Na velhice avançada do casal, Abraão com 100 e Sara com 90 anos, Deus cumpriu milagrosamente sua palavra com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. O que é isso? Isso é coisa do meu filho. A prova máxima. Olha só o que é você ter fé. Vamos recapitular aqui? Primeiro,
O cara sai da terra dele e vai para uma terra que ele nem sabia onde que era, o que que tinha lá, o que poderia acontecer. E ele carrega a responsabilidade de levar também sua família, o teu sobrinho, a sua esposa, os servos. Mais tarde, e ele está debaixo da promessa de que ele seria uma grande nação, carregando uma mulher que não poderia gerar filhos. Mas depois, ele recebeu o filho. E olha só a prova máxima. Mais tarde, Deus testou a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse seu amado filho Isaque no Monte Moriá. Imagina, você teve que crer contra a realidade, crer no impossível. E depois que você conseguiu, agora aquele que você atribuiu a fé em Deus, você creu em Deus e agora Deus fala para você: ó, sabe o filho que eu te dei, que era impossível humanamente, que sua mulher não poderia gerar filho, que você já estava com idade avançada também, tudo torcendo contra você? Então, te dei, né, teu filho, então agora eu quero ele de volta. Me entrega. Quer dizer, será que a fé de Abraão não era uma fé interesseira? Porque se fosse, opa, já consegui o que eu quero, como você tá pedindo de volta. Não, ó, tá terminada a nossa relação aqui, vai pra lá, eu vou com meu filho pra cá. Deus falou, então, quero ele de volta. Quero Isaque. E Abraão, mais uma vez, mostrou, olha aqui, ó. Deus testou a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse seu amado filho Isaque no Monte Moriá. Abraão obedeceu sem hesitar, crendo que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque, a fim de cumprir a promessa de que uma grande nação viria através dele. Tá bom. Quer dizer, quero teu filho, tá bom. Quer meu filho? Eu já recebi crendo no impossível, então se você foi capaz de me dar, então eu sei que você é capaz de cumprir a promessa de que eu serei pai de uma grande multidão. Por isso que Abraão é considerado pai da fé, pai de multidões. Está conseguindo entender sobre espiritualidade ou não? Olha o exemplo desse cara que creu contra o impossível. Lá no nosso projeto lá de finanças, na parte do enriquecimento automático, você pode colocar uma meta que no teu nível de realidade, na sua realidade, seja impossível de alcançar essa meta. Você pode praticar a fé através do jejum para obrigar a sua mente a encontrar caminhos que você consiga alcançar essa meta. Isso também é fé. Abraão obedeceu sem hesitar, crendo que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque, a fim de cumprir a promessa de que uma grande nação viria através dele. No último momento, Deus interveio. Então, quer dizer, quando Deus falou, quero Isaque, Abraão foi lá, preparou tudo. Vamos, Isaque, vamos lá no Monte Moriá. E chegou o momento, alguns servos, né, para resumir a história, foram com Abraão. Chegou até um ponto, tudo está escrito nos nossos registros históricos, que em outro momento eu vou me aprofundar mais. E chegou o momento que Abraão disse para um dos servos dele lá, e pôde ser registrado isso. Abraão falou, espere aqui, eu e o menino voltaremos. Ou seja, Abraão reservou aquela informação, guardou. Isso nós conseguimos trazer muitos aprendizados. Eu estou tentando me ater aqui à questão da fé, mas ao mesmo tempo tentando abrir sua mente para outras situações. Olha só, a questão do segredo. Imagina se Abraão vai lá e fala, Sara, ó, dá logo o teu último abraço aí em Isaque, que ó. Imagina o desespero. Então Abraão falou, vamos lá no monte? Vamos. Só ele tinha aquela informação, nem os servos sabiam. Só que eles acharam estranho, ué, cadê o sacrifício? Ele vai lá sacrificar o quê se o sacrifício não tá... O servo também não é bobo, o servo, opa, tô acostumado já a ele trazer vários sacrifícios, tudo sobre o sacrifício tá aqui, a lenha, tudo, mas o
sacrifício mesmo a ovelha, não estou vendo, só está subindo ele e o filho. Poderia gerar especulação. Abraão manteve o segredo. Para calar a boca do servo, ele falou o quê? Eu e o menino voltaremos. Ele teve fé. Deus está me pedindo um sacrifício, mas ele teve fé que, ainda que ele sacrificasse Isaac, que ele estava disposto mesmo, ainda que ele sacrificasse Isaac, ele sabia que Deus era poderoso o suficiente para fazer Isaac ressurgir, para fazer Isaac ressuscitar dos mortos. Tá passando uma moto barulhenta aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim ou não? Falem comigo. Ó, escrevem aí no comentário, pessoal. Participem. Nós estamos no começo desse projeto de vida. Se você chegou aqui de paraquedas, deixa eu reforçar para você mais uma vez. Todas as nossas aulas estão baseadas em um livro chamado Projeto de Vida. Esse livro de Luciano Santana Pereira, essa obra de arte maravilhosa. Nós estamos nesses momentos falando sobre 2 pontos importantes que são abordados nesse livro. Um ponto financeiro e, em conjunto, espiritualidade, equilibrando esses 2 pilares. Temos outros pilares também que vão se desenvolvendo. Eu estou fazendo isso através de um mapa mental que está aqui, ó. Nós estamos nessa aula aqui, ó. Coloquei um caminho aqui, para a gente já ir direto para a aula. Nós estamos usando ao nosso favor a inteligência artificial, ou seja, quanto mais é encontrado nessa área de tecnologia, formas de melhorar, eu trago isso para cá. Vocês também precisam participar. O livro, ele aborda... Desculpa aí o pessoal que estão acompanhando, mas para quem chegou de paraquedas, eu devo isso a vocês. Olha, a sua vida está nessas áreas aqui, ó. Nós estamos tratando primeiro do financeiro e espiritualidade, porque não adianta eu ficar falando para você sobre outras áreas. Por exemplo, esse curso, eu quero fazer um curso. Eu quero me aperfeiçoar em uma determinada área, mas esse curso é pago. Então, se eu não tenho uma visão, uma boa gestão das minhas finanças, como que eu posso me desenvolver nessa área profissional? Então, para que essas áreas possam estar bem explicadas aqui, nós vamos avançar muito nisso, estamos avançando já. Só que no financeiro nós temos 54 itens no financeiro, para que você não tenha nenhuma desculpa e participe com a gente, não importa que situação, que episódio da sua vida você está vivendo agora, tá bom? Participe. Esse livro aqui, eu estou resumindo ele, essas áreas aqui, elas são comentadas no livro, então eu estou comentando sobre essas áreas, estou aplicando na minha vida pessoal e no mesmo tempo que eu aplico na minha vida, eu faço uma explanação para vocês também, para que vocês também se desenvolvam e venham a prosperar, tá bom? Vamos continuar aqui, olha só. Nós estamos aqui falando sobre espiritualidade, ó. No último momento, Deus interveio, impedindo o sacrifício e providenciando um cordeiro, reafirmando sua aliança devido à fidelidade e obediência de Abraão. Então, para quem não conhece a história, se você não é aí do ramo do cristianismo, olha só, Abraão viveu até os 175 anos e é uma figura ancestral das 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Eu estou nessa ala aqui do cristianismo, que tem ali como seu berço o judaísmo, tá bom? Então, quando chegou no último momento ali, para quem não conhece a história,
Abraão não chegou a matar o filho, a sacrificar o filho. Quando chegou no último momento ali, o anjo apareceu e falou: Abraão, Deus já conhece aí a tua fé, não precisa fazer isso com teu filho. E Deus colocou ali um cordeiro ali. Porque é considerado pai da fé. Para quem chegou de paraquedas, olha só, esse resumo eu pedi a inteligência artificial. Eu não estou falando, é lógico que eu estou colocando aqui questões da minha vivência em questão da espiritualidade, mas eu estou tentando me ater aqui à explicação da inteligência artificial. Por que é considerado o pai da fé? Porque Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é chamado o pai da fé por diversas razões ligadas à sua relação com Deus. Ó como eu já estou alinhando uma coisa com a outra. No livro, o autor deixa claro que ele não tem a intenção de falar ou fazer uma medição da sua religião. A explicação sobre fé, sobre a espiritualidade estão ligadas à sua relação com Deus. E aqui, a inteligência artificial está dizendo também a mesma coisa. É considerado pai da fé por diversas razões ligadas à sua relação com Deus. A fé que existe dentro de você não precisa, não precisa ter como intermédio a religião. Fé é o que me liga na espiritualidade, independente da religião. No cristianismo, deixa eu trazer um caso bem rapidamente, onde um indivíduo romano que não tinha nada da religião de Jesus, creu em Jesus e disse: pode curar o meu servo? E Jesus falou: vamos lá na sua casa. Ele falou: não precisa nem ir lá na minha casa não, eu não sou digno. Basta uma palavra e eu sei que meu servo ficará curado. Ou seja, esse homem que não era da religião de Jesus, se é que pode dizer que Jesus tinha uma religião, mas esse homem não tinha lá os ensinamentos do judaísmo. Tinha outras crenças, talvez, mas ele chegou ali com muita fé, sem religião. E ele falou: não, eu tenho fé o suficiente para crer que daí, sem precisar materialmente você estar próximo fisicamente, eu sei que a palavra vai atravessar as regiões celestiais e o meu servo ficará curado. Qual foi a resposta de Jesus? Nem toda Israel. Ou seja, nem no meio de nós. Ou seja, eu estou tentando explicar para vocês que nasceram em um berço religioso, com os fundamentos, sobre um Deus que vocês conhecem. Estou tentando falar sobre a fé e chega esse homem que não tem absolutamente nada a ver com a gente, que nunca deu dízimo de nada, que nunca orou para um Deus invisível. E esse homem chegou com muita fé. Jesus falou: nem todo Israel, eu vi uma fé igual a desse homem. Uma fé firme. Creu contra a realidade. Creu contra o impossível. Não precisa ir na minha casa. Quer dizer, se fosse alguém religioso, ia falar: não, vai 10 vezes na minha casa. Bota a mão 10 vezes na cabeça do doente. Não, ele falou: negativo. Não precisa nem ir lá em casa. Se você mandar uma palavra agora, eu já sei que quando eu chegar lá, ele vai estar curado. O doente nem estava perto daquele homem. Ele falou: não, se eu chegar lá, ele vai estar curado. Basta você mandar uma palavra. Isso é fé. Ligadas à sua relação com Deus, conforme narrado nas Escrituras, especialmente no livro de Gênesis e referenciado no Novo Testamento como em Romanos e Hebreus. Depois nós vamos nos aprofundar mais em Hebreus.
Fé na promessa impossível. Ele creu na promessa de Deus, de que teria um filho e uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, mesmo sendo velho e sua esposa estéril. Ou seja, creu contra toda esperança humana. Creu contra toda esperança humana. Quem está pegando a aula do financeiro, quem está pegando a aula da espiritualidade, está conseguindo entender agora? Quando você coloca um planejamento daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você está crendo contra toda a esperança humana. Ué, se eu recebo R$1.000 por mês, eu posso colocar um planejamento para daqui a 30 anos eu ter 1 milhão na minha conta? Tudo vai partir de dentro de você. Não importa o valor, importa essa energia que você coloca para fora, que transfigura em realizações e propósitos. Ah, mas o que eu posso fazer agora? Não saindo da questão espiritual, mas olha só. Lá nas finanças eu já falei que uma regra de ouro é viver abaixo dos termos, guardando no mínimo ali 10% do que você ganha. Se você ganhar 1.000, tudo na sua vida precisa ser resolvido com 900. Não é com R$100 a mais, mas é a menos ali para manter pelo menos uma medição até você aprender de fato o que é a prosperidade. Voltando à espiritualidade, fé na promessa do impossível. Ele creu contra toda a esperança humana. É quando a pessoa fala assim, ó, tá na tua mão aí, o que fizer tá feito, eu estou contigo até o fim. Essa crença, ou seja, essa confiança, foi-lhe imputada como justiça. Quer dizer, se você não acredita em Deus, acredite na natureza, acredite que o universo devolve isso para você. Você está crendo contra toda a esperança humana. O universo, Deus, eu creio em Deus, mas se você crê no universo, o magnífico Criador, o que está ali, o que estabeleceu todas essas regras, vai te devolver isso como imputação de justiça. Ou seja, eu estou crendo naquilo que é impossível. É impossível juntar dinheiro, tá bom, vou começar na regra dos 10%. E através da fé ali todo dia. Será que eu vou ficar rico? Será que eu não vou? Mas eu vou me manter ali fazendo sacrifícios de manter debaixo dos meus termos. O universo, a energia que você está mandando através dessa frequência que você entrou agora, de crer, começou ali dentro de você, pequeno, já existe dentro de você. Isso será transferido no mundo real. O universo te devolverá. Isso tudo é automático. Então, como aconteceu aqui na vida de Abraão, essa crença, ou seja, essa confiança, foi-lhe imputado como justiça. Obediência incondicional é chamado. Ele declarou fé pela sua ordem imediata em deixar sua terra, parentesco e material de segurança, indo para um lugar desconhecido, confiando apenas na orientação e na palavra de Deus. Disposição ao sacrifício máximo. A maior prova de sua fé foi a disposição de sacrificar Isaac. Isso revelou sua confiança absoluta no poder de Deus para provar ou até mesmo ressuscitar. Isso revelou sua confiança absoluta no poder de Deus para provar ou até mesmo ressuscitar o filho, garantindo assim o cumprimento da promessa. Exemplo para crentes de todas as eras. No cristianismo, ele é visto como o modelo de como a justificação ser declarada justa por Deus é alcançado pela fé e não por obras da lei. Portanto, todos os que creem em Deus e em suas promessas são considerados filhos de Abraão, no sentido espiritual. Então, nós que nos enquadramos aqui, que não somos judeu, o cristianismo surgiu, teve como berço ali o judaísmo, que é a religião dos judeus. E surgiu ali o cristianismo, indo para os outros povos.
Na Bíblia Sagrada, nós somos os gentios. Os que alcançaram essa palavra de Deus através da graça de Deus de expandir para mais povos. Então, para que não seja encontrada uma incoerência, quando você vai lá no Antigo Testamento, você vê que existe uma promessa na vida de Abraão que através de Abraão, toda a descendência de Abraão, todo mundo que viesse depois de Abraão seriam prósperos. Mas isso não nos enquadraria, porque nós não somos pelo sangue judeu para receber essa promessa. Então, bem grosseiramente aqui, no cristianismo, olha só o que está dizendo aqui, ó. É alcançado pela fé e não pelas obras da lei. Portanto, todos os que creem em Deus e em suas promessas são considerados filhos de Abraão. Quer dizer, como eu, indivíduo, embora alcancei esse conhecimento, não tenho uma ligação com Abraão, uma ligação sanguínea, ele não faz parte da minha descendência terrena, ou pelo menos não há registros, ou eu não recebi uma cultura judaica, como que eu me enquadro então nessa promessa de Deus de que eu serei próspero? Através de uma adoção espiritual. Abraão é pai, então Deus lançou a promessa, ó, se é pai, todos os seus filhos, toda a sua descendência serão abençoadas. Como que eu me enquadro nessa descendência se eu não sou? Espiritualmente, através da fé. Se eu tenho fé, já sou considerado filho de Abraão, no sentido espiritual. Isso está descrito em Gálatas. Em resumo, Abraão é o pai da fé, porque foi o primeiro a ser justificado por sua confiança inabalável em Deus. Então, isso já nos dá estratégia para o quê? Para nossas orações, nossas rezas, nossos diálogos com Deus, independente da religião. Isso precisa ser frequentemente. Eu preciso me lembrar todos os dias da minha confiança inabalável em Deus, independente do momento da minha vida, de qual episódio da minha vida eu estou passando, eu preciso ter a minha fé inabalável em Deus, e isso será imputado a mim como justiça, evidenciada pela sua obediência radical e sua crença no impossível. Acho que é isso que ele quis dizer. O que Hebreus diz sobre Abraão? Vamos nos aprofundar aqui. Lembra que lá no nosso projeto de vida lá eu coloquei o estudo sobre Hebreus? Café até esfriou. Eu não gosto de beber café frio não. Vocês gostam? Não gosto, pessoal. Pensei que estava quente ainda, mesmo assim o dedo gelado. Vamos lá? O livro de Hebreus, no capítulo 11, frequentemente chamado de Galeria dos Heróis da Fé, podemos depois nos aprofundar isso, colocar lá no nosso mapa mental, hein? Será que sim ou não? Galeria dos Heróis da Fé. Vou colocar logo aqui. Pessoal, isso aqui é para que você se desenvolva, se veja como um espelho. Espiritualidade, fé. Vou colocar aqui estudos, Abraão, pai da fé. Vou colocar mais uma linha aqui, ó. Galeria dos Heróis da Fé. Depois a gente se aprofunda mais aqui, tá bom? E tudo isso vai entrar link, nós vamos usar toda a inteligência artificial ao nosso favor. Voltando ao assunto. O livro de Hebreus, no capítulo 11, frequentemente chamado de Galeria dos Heróis da Fé, dedica uma sessão inteira à vida de Abraão e sua esposa Sara, usando-os como exemplos primordiais da fé. O estudo destaca que a fé de Abraão se manifestou através de dois atos principais: obediência e esperança em algo superior. Já dá pra gente poder pegar esses dois ganchos aqui: obediência e esperança em algo superior. Vamos colocar isso como prática? Prática da obediência
Prática da obediência. E a esperança em algo superior. Vamos praticar a esperança, meus amigos. Vamos praticar a esperança. Prática da esperança. Porque é isso que vai nos movimentar. Prática da obediência, prática da esperança. Vamos encontrar um jeito de tornar isso regra, para que a gente se conecte cada vez mais com essas energias positivas. A fé como obediência e peregrinação. O autor de Hebreus foca na obediência radical de Abraão ao chamado de Deus. Tem que ser radical. Tem que ser radical. Não no sentido de arrumar confusão, meus amigos. Ser radical na questão da obediência e da esperança naquilo que você acredita. A partida sem o conhecimento. Ou seja, observa que a partida sem o conhecimento elimina a dúvida. Elimina a dúvida. Se esperar conhecer, calma aí, meu Deus, vamos... Imagina, Abraão. Meu Deus, calma aí, vamos conversar melhor. Você quer que eu vá para onde? É para uma terra que eu não conheço? O que tem lá? Para início de conversa. Deixa eu ter um pouquinho mais de conhecimento sobre para onde eu vou. O que seria natural. O que seria humanamente inteligente. Olha, se alguém me chamar para viajar agora, no mínimo eu vou perguntar, para onde? Vamos ficar hospedado em qual hotel? Em qual localidade? Quanto de recurso eu preciso deslocar? Então observa, a partida sem reconhecimento é algo feito pela fé, que é o que elimina a dúvida. Por que muita gente não prospera? Porque, vamos lá, uma pessoa se projeta a alcançar um patrimônio de 500 mil reais, que para ela é impossível devido à rotina e o tanto de dinheiro que ela recebe. Mas essa pessoa se projeta de uma forma que ela, na mente dela, ela já conseguiu. Ela se coloca como se ela já tivesse alcançado aquilo, se ela já tivesse aquilo. E todos os dias ali, esperança. E ela obedece aos padrões que contribuem para que ela alcance aqueles objetivos. Automaticamente, na visão dessa pessoa, como ela já está com esse brilho dessas novas energias que ela está carregando, ela está em ligação com o que ela está vendo cada vez mais aquele objetivo. E a realidade vai transfigurando isso para a gente. É muito bom. A partida sem conhecimento. Pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu e saiu para uma terra que mais tarde receberia como herança, embora não quis saber para onde estava indo. Ou seja, eu confio tanto que, mesmo sem saber para onde eu estou indo, eu estou caminhando pela fé. Este versículo enfatiza a prontidão de Abraão em agir com base unicamente na palavra de Deus, sem a necessidade de um mapa ou de conhecimento prévio do destino. A vida de estrangeiro. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Aqui Abraão é retratado como um nômade e estrangeiro, mesmo na terra que havia sido prometida. Sua fé o impede de se apegar a bens terrenos ou estabelecer raízes permanentes. Ou seja, eu tenho a convicção do tempo e que eu não vou viver eternamente e que eu estou estabelecido por uma palavra do divino, por uma palavra de Deus. E tendo esse princípio, essa espiritualidade de que eu me movimento pela fé, eu não me apego. E por eu não me apegar,
eu não deixo o meu estado de ser o que eu sou ser abalado pelas circunstâncias da vida de perda ou ganho. Já reparou que tem pessoas que conquista algo e se transforma? Ele não. Ele viveu na terra que Deus tinha dado para ele como promessa. Falou, cara, tudo é teu aí, pode usar tudo. Obrigado. Mas vou. Ou seja, o meu coração está mais na transferência da habilidade para a minha descendência, como uma obrigação, como um sacrifício que eu faço para que a minha descendência seja muito mais bem-sucedida do que com o meu próprio bem-estar. Porque o meu bem-estar, o meu relaxamento, ele é algo bom e ao mesmo tempo perigoso, porque pode preencher meu coração e tirar minha disposição para alcançar cada vez mais. Isso não é ganância, meus amigos. Mas eu não vou me aprofundar em outro pensamento que não seja esse aqui. Vamos lá? A esperança na cidade celestial, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto, o edificador, é Deus. Ou seja, o autor conclui que a verdadeira razão para a sua peregrinação não era a busca por uma terra material, mas a expectativa por uma pátria maior, a cidade celestial preparada pelo próprio Deus. A fé na promessa e no poder de Deus. O texto também aborda a fé de Abraão e Sara na promessa de um filho, apesar da impossibilidade física. Olha o que é ter fé. Estou crendo contra o impossível. Fé para conceber, o texto inclui Sara afirmando que ela recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Descendência é incontável. Pela fé do casal, Deus cumpriu a promessa, fazendo com que de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Olha aí o que é viver pela fé. Isso aqui, meus amigos, é assustador. Pela fé do casal. Olha o perigo, a responsabilidade da fé. Dentro, ou a partir desse casal, estava concentrado o resto da nação. Pela fé do casal, Deus cumpriu a promessa, fazendo com que de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a estrela do mar, que estava praticamente morto. Na espiritualidade, por isso é muito importante a questão da espiritualidade, ela te faz viver aquilo que você não acredita. Quantas pessoas ficam paradas no tempo e o tempo vai passando. E as pessoas desacreditadas, mortas, espiritualmente mortas. Porque o poder está na palavra, independente da religião da pessoa. Vocês querem saber o que aconteceu comigo um tempo desse aí? Como todo mundo sabe, eu faço minhas corridinhas, que ali está concentrado grande parte das minhas rendas extras. Numa corrida, tocou ali Arthur. Arthur é o nome do meu filho. Arthur, fui lá e aceitei a corrida. Quando cheguei nesse passageiro, nós iniciamos um diálogo e aí eu falei, Arthur é o nome do meu filho e tal, poxa, que bacana. Conversando, nós chegamos a uma questão, não de religião, mas de espiritualidade. E esse rapaz, ele explanou muita coisa ali, que eu consegui me conectar com a linha de pensamento dele, com a visão dele.
parece que isso mexeu com muitas coisas, com valores, coisas que eu já tinha, muitas convicções dentro de mim, só que sem esse conhecimento específico. Isso me acendeu em mim a esperança que eu já tinha, mas que não tinha sido ainda manifestado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso para poder resumir? Quando eu gravo um vídeo e lanço em uma plataforma, eu estou lançando isso em algo desconhecido. Esse vídeo ele alcança pessoas e ele percorre por lugares que eu nunca, talvez, entraria para poder dar essa palavra. Então isso de uma certa forma, é entregue para alguém uma comunicação, e dentro dessa comunicação um poder que de mim, não como a fonte, mas como um multiplicador de alguém que também está recebendo essa energia, estou agora transferindo. E pessoas que talvez não tinham essa visão, mas que já tinham dentro delas, já têm esses valores, essas pessoas, elas vão começando como botões, se conectando, se ligando, através de valores incomuns. E a pessoa vai dizendo, realmente eu vou focar mais nisso, porque já está dentro dela, só que está bloqueado. Como a fé de Abraão estava dentro de Abraão, bloqueada, e Deus foi mostrando ali. Deus sabia ou não que Abraão sacrificaria Isaac? Lógico que sabia. Mas Abraão sabia que tinha a disposição de sacrificar Isaac? Abraão não sabia. Que estava praticamente morto. Por que eu estou fazendo esse resumão nesse pedaço aqui que estava praticamente morto? Gente, isso é até perigoso, mas se você não faz uma reflexão de como vai a sua vida, cara, posso trazer uma situação aqui, só abrir um parêntese de Jesus? Uma vez um jovem estudioso, ele identificou ali Jesus como até um profeta, talvez, isso é um pensamento meu, mas ele fez uma pergunta para Jesus, ele disse, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, quando olhou para ele, Jesus já identificou que era um jovem que gostava do desconhecido, gostava de aprender algo novo. Não era uma pessoa que estava praticamente morta. Nem no aspecto físico, nem no aspecto emocional, nem no aspecto mental, da mentalidade. Ele buscou ali uma informação. Jesus gostava muito de quem perguntava. Aliás, para aguçar essa questão da pergunta, Jesus ensinava perguntando. Jesus ensinava fazendo a pessoa refletir. Só tem um jeito de desbloquear a questão da aprendizagem, se perguntando e repetindo. Então, esse jovem, ele pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olhou para ele, viu que ele não era bobo e respondeu assim, conhece os mandamentos? Lê e pratica, será salvo. Mas se você quiser ser perfeito, se desfaz de tudo que você tem, vem e siga-me. Não sei se eu estou confundindo mais ou menos a história, mas essa história que eu quero te contar é do jovem que respondeu da seguinte forma, deixa eu ir primeiro lá e enterrar meu pai, e aí depois eu volto? E aí Jesus olhou para ele e disse assim, ó, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Quanto a você, venha a mim e siga-me. Ou seja, esse rapaz, ele
estava vivo, inserido dentro de um contexto que todo mundo à volta dele estava morto. Mas como que um morto enterra outro morto? Então, deixe que os mortos enterrem. Está falando dos vivos que estão enterrando os mortos. Mas esses que estão vivos fisicamente, que cumprem um papel de ir lá enterrar seus próprios mortos, talvez essas pessoas também estão mortas. Talvez você seja uma pessoa que esteja morto. Não fisicamente, obviamente, que você está assistindo esse vídeo, mas espiritualmente. Se você não tem esperança no amanhã, não tem esperança em um dia melhor. Se entra dia, entra mês, sai mês, e sua vida não melhora em nenhum dos aspectos que nós estamos abordando aqui no projeto de vida, que é tema central desse projeto, desses vídeos. Quer dizer, será que você não está morto também na esperança? Continuando aqui. Estava praticamente morto. Nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. A fé na ressurreição. Esse vídeo é um dos maiores, hein? A prova máxima de fé de Abraão, o sacrifício de Isaac, é comprovada com uma profundidade teológica, disposição para o sacrifício. E aí, ó, você quer se desenvolver? Você tem disposição para o sacrifício? Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifícios. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Olha como foi difícil para ele. Foi difícil porque já era impossível dele receber, ele creu e recebeu. E agora que ele recebeu, Deus pede. Crença na ressurreição. O motivo da obediência de Abraão é revelado. Ele levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos. Olha o nível de fé. Recuperação figurada. Abraão, ao receber Isaac de volta, com Deus providenciando o cordeiro, o recebeu figuradamente de volta dentre os mortos, como uma prévia do poder da ressurreição. Em essência, Hebreus usa Abraão para ensinar que a verdadeira fé é a confiança que se move em direção ao invisível e eterno, manifestada pela obediência, pela perseverança e pela crença no poder de Deus para cumprir suas promessas, mesmo que isso exija a ressurreição dos mortos. Bom, quero finalizar por aqui essa reflexão da questão da fé. Aqui, essa parte entra aqui como estudo. Espero que você tenha gostado. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu reforçar mais uma vez que é muito importante que você se inscreva no nosso canal e comece a participar, porque muito provavelmente o algoritmo, se você não mostra uma reação positiva, se inscrevendo ou curtindo e compartilhando com seus amigos, ele entende que você não gostou. Então esse vídeo provavelmente não irá voltar a aparecer para você algum vídeo como esse, exceto que você compartilha ou que você ao menos curta esse vídeo. Quando você curte e se inscreve no canal, você está dizendo para a plataforma: eu quero mais conteúdo como esse. Esse nosso projeto, meus amigos, eles estão baseados no livro Projeto de Vida. Através desse livro aqui, nós vamos destrinchando algumas áreas da nossa vida, a maioria, as mais importantes áreas da nossa vida, nos movimentando, observando o quanto nós estamos nos desenvolvendo pessoalmente, o quanto nós estamos melhorando em todas essas áreas e o quanto nós estamos prosperando também em todas essas áreas. Então, é muito bom que vocês já participem logo que estamos no começo, porque muita coisa boa aí está aí para acontecer.
E é isso, meus amigos. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.